Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto que nós começamos em sala de aula, que é sobre o predicado, mas antes de entrarmos no último tipo de predicado, que seria o predicado verbo nominal, nós vamos iniciar a predicação para que vocês lembrem tudo que foi falado em sala de aula e no último vídeo que nós fizemos para vocês, tá bem? Hoje nós vamos aqui novamente conceituar predicado, conceituar sujeito, para que facilite essa apreensão do conteúdo que é dado a vocês, tá bom? Aqui nós temos que o predicado vai ser aquele termo que expressa tudo relacionado ao sujeito. Então, as coisas que vão ser faladas, os assuntos que vão ser falados a respeito do sujeito, nós temos aqui no predicado. Na primeira oração, nós temos: jardineiros diplomados regam flores. Observem bem que o verbo aparece em destaque, regam, observando que, junto com esse verbo regam, nós temos um termo que seria flores. Agregado a eles, nós temos a simplificação que seria o predicado. E anteriormente a ele, nós vamos ter o sujeito jardineiros diplomados. Mas como que eu faço para reconhecer esse sujeito frente a uma oração desse tamanho? Simples. Pergunte para o verbo o que, quem, que ele te ajuda a responder, ok? Então eu tenho aqui, regam flores. Quem regam flores? Jardineiros diplomados. Aqui a gente tem a nítida certeza de que jardineiros diplomados vai ser o meu sujeito e regam flores vai ser o meu predicado. Na segunda oração, eu tenho: a luz da tua poesia é triste. Qual é o verbo que eu localizo nessa oração? O verbo ser, aqui flexionado como é. Então, quem é triste? A luz da tua poesia. Automaticamente eu consigo reconhecer o predicado e o sujeito. Uma observação: quando há ausência de sujeito, o predicado encerra o processo verbal em si próprio. Ou seja, há uma criatura tão bonita. É uma oração sem sujeito, porque ele apresenta o verbo haver com o sentido de existir. Então, oração sem sujeito, a frase, a oração toda só vai ter predicado. Mais uma, o verbo fazer. Faz muito calor nessa cidade. Mais uma vez, nós temos uma oração sem sujeito, por isso a oração toda é um predicado. Aqui nós temos os tipos de predicado. Os predicados vão ser divididos em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre predicado verbal, nós vimos sobre predicado nominal, mas hoje eu quero fazer com vocês uma pequena revisão para que nós possamos pegar todo esse assunto em sua íntegra. Predicado verbal vai ser aquele que tem núcleo um verbo, principalmente um verbo que vai indicar ação. Ou seja, o vento sopra. Sopra é verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, automaticamente meu predicado é um predicado verbal. Ele vai poder ser dividido em duas formas, como nós já vimos anteriormente: verbo transitivo e intransitivo. Lembra o que significa o verbo transitivo e o intransitivo? Exatamente. Verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento, que é necessário um complemento para a compreensão, porque sem esse complemento não consigo compreender o que o verbo quis dizer para mim. Já o verbo intransitivo, ele já vai ter um sentido completo, não vai precisar que haja nenhuma outra informação para que você entenda o que aconteceu com aquele respectivo verbo. Ou seja, tudo que é falado em relação ao verbo intransitivo, chegou no verbo, você já entendeu o que aconteceu. O restante da oração que acompanha o verbo, você vai compreender como termo acessório.
Verbo intransitivo. Eu trouxe uma oração para que nós possamos estudar um pouquinho mais. O escritor português José Saramago morreu. É necessário que haja mais informação para eu entender o que aconteceu com o escritor português? Não. Se não é necessário que haja mais informação, já entendi tudo o que o verbo quis dizer, então automaticamente verbo intransitivo, um verbo de sentido completo. Na outra oração eu vou ter uma criança caiu. Você entendeu a ação que a criança executou? Ela caiu. Se eu entendi a ação executada, verbo intransitivo. Tudo que vier depois do verbo, por exemplo, uma criança caiu ontem, uma criança caiu de repente. Tanto a palavra ontem quanto a expressão de repente, nós vamos ter termos acessórios, porque eles existindo ou não, você ainda vai conseguir compreender o que aconteceu com o sujeito. Então, a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo, mas não esqueçam das observações, correto? Então, junto ao verbo, geralmente vem palavras que acompanham ele. Lembra que agora há pouco eu falei dos termos acessórios? Vamos visualizá-los agora aqui na tela? José Saramago morreu no ano passado. Se você observar a oração somente até morreu, você compreende a oração por completo. O restante da oração é chamado de termo acessório. Ele dá uma informação a mais, mas se você retirar esse termo, ele pode ser descartado e a informação continua. Na oração seguinte, uma criança caiu junto à porta da sala. Se você ler apenas até caiu, o restante da oração, ela pode sim fazer parte do contexto, mas você não vai deixar de compreender se nós formos lá e retirarmos o restante da oração. Eu trouxe aqui um breve resumo sobre o que é o verbo transitivo direto, indireto, direto, indireto, para que vocês relembrem a nossa última aula. Então aqui eu tenho a oração, os assaltantes invadiram a loja. Invadiram é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Se ele precisa de um complemento, é chamado transitivo. Se o complemento não existe preposição, é chamado de verbo transitivo direto e o seu objeto chamado de objeto direto. Da mesma forma, o verbo transitivo indireto. Eu tenho um verbo que precisa de um complemento, só que entre esse verbo e seu complemento eu tenho uma preposição. O verbo vai se chamar verbo transitivo indireto e o seu objeto, que é o restante da oração, vai ser chamado de objeto indireto. Já o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois objetos, onde os dois objetos vão ser importantes. Um vai vir acompanhado de preposição e o outro não vai ter preposição. Quem ensina, ensina algo a alguém. Aqui nós temos o verbo ensinar. Quem ensina precisa de um complemento? Se sim, precisa de um complemento. Se precisa de complemento, verbo transitivo. Entre ensinamos e gramática, tem preposição? Não. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Estamos apenas no início. Vamos lá continuar. Olha aqui. Entre ensinamos, esquece o gramática. Ensinamos e a nossos alunos, tem preposição? Tem. A preposiçãozinha a. Lembra da musiquinha, né? A preposiçãozinha a aqui vai dar a ideia de objeto indireto, enquanto gramática, objeto direto. Observaram? Dois objetos atrelados a um único verbo. Então, eu tenho verbo transitivo, direto e indireto. Aqui é um breve resumo do que nós estudamos na aula passada e no início dessa, onde diz sobre os verbos intransitivos, são os que não precisam de complemento, transitivos precisam de complemento, transitivo direto precisa de complemento, mas não tem preposição, transitivo indireto precisa de complemento e tem preposição, e transitivo direto e indireto precisa de complemento, um objeto tem preposição e no outro objeto não tem preposição.
Iniciamos finalmente o nosso conteúdo sobre predicação. Aqui nós temos o predicado verbal, onde ele tem uma característica muito marcante. O predicado verbal, ele vai ter como verbo um verbo de estado, ok? Ou um verbo de ligação. Então eu tenho aqui, ó, está é um verbo de ligação. Olha só o conceito que eu trouxe para vocês. É aquele que tem o núcleo de seu significado concentrado em um nome, que indica um estado ou uma qualidade do sujeito. Aqui no caso, olha quem vai dar uma qualidade do sujeito. Olha aqui, ó, o sujeito é o vento. Qual a qualidade desse vento? Forte. Então, a qualidade do sujeito está em forte, então ele vai ser a parte mais importante. Lembrando que predicado nominal estará relacionado a um verbo de ligação. Olha só aqui, outros verbos de ligação vão aparecendo. O verbo ser, aparecer, estar, continuar e andar. Quando eles vêm com esse sentido de verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Nos exemplos que eu trouxe, tem aquela mulher muito estranha, onde estranha vai ser a palavra mais importante que vai caracterizar o meu sujeito. Meus amigos parecem preocupados. Preocupados é a palavra que vai caracterizar o meu sujeito. Todos estavam ansiosos. Ansiosos caracteriza o meu sujeito. A população continua preocupada. Preocupada caracteriza o meu sujeito. E eu ando meio triste. Triste caracteriza o meu sujeito também. Aqui eu elenquei os principais verbos de ligação para que quando vocês precisarem estudar, vocês já tenham com facilidade. Então, só relembrando, porque tudo isso já foi falado em sala, lembra aí, né, galera? Verbo ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Por exemplo, andava pausada e calmamente. Aqui eu tenho um predicado verbal, porque esse andar aqui é de se locomover. Olha a diferença. Andava desanimado. Esse aqui não é a ação de andar, e sim um estado que ele está no momento. Então, por isso é um predicado nominal, porque esse verbo andava tem sentido diferente desse outro andava na oração anterior. Do mesmo jeito, ele permanecerá em casa, ou seja, ele ficará em casa. A ação dele é de ficar lá, estático. Diferente de ele permanecerá rico, é um estado e não uma ação. Sempre que o verbo for de estado, ele vai indicar aqui a questão do verbo de ligação e eu vou saber que se trata de um predicado nominal. Continuando, essa comida está, verbo de ligação, está insossa. Insossa vai ser a característica da comida. Outro verbo de ligação, esta comida está sem sal. No caso, sem sal vai ser uma locução adjetiva que significa a mesma insossa. Verbo de ligação está. Mais uma vez o verbo de ligação aparece. Ele é meu irmão. Aqui o verbo ser flexionado. Este livro é meu. Verbo de ligação, verbo ser flexionado mais uma vez. Predicado verbo nominal. O vento sopra forte. Observem duas coisas. Primeiro, sopra é uma ação, a ação de soprar, e forte é o estado relacionado ao sujeito. Qual é o conceito que ele traz para a gente? Que o verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Olha só, o nome aqui no caso vai ser um adjetivo, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra o sujeito ou o objeto do verbo. Então, aqui a gente pode observar, como eu já havia falado antes, o predicado nominal vai precisar de um verbo de ação e uma palavra que indique o estado do sujeito.
Aqui eu tenho para vocês o predicado, o verbo nominal e a sua estrutura principal. Observem bem. O verbo transitivo mais um predicativo do sujeito. O que seria um predicativo do sujeito? É uma característica voltada para o sujeito. Vamos olhar a oração? O menino deixou o campo cansado. Olha só, o menino deixou o campo cansado. Vamos lá para o verbo. Quem deixou o campo cansado? O menino. Então, o menino vai ser o nosso sujeito. O restante todo é o predicado. Deixou o campo cansado. Estão vendo aqui esse adjetivozinho aqui? Esse adjetivo, quem está cansado é o campo? Não, né? É o menino. O menino é o meu sujeito. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. O campo, objeto direto. E deixou, verbo transitivo direto. Passemos. O verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Clarissa assistiu ao espetáculo feliz. Quem que tá feliz? É o espetáculo? Não, né? É a Clarissa. Então, uma característica do sujeito, predicativo do sujeito. Meu verbo, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque entre o meu verbo e o meu objeto eu tenho uma preposição. Muito bem. Automaticamente, se meu verbo é transitivo indireto, o meu objeto também é objeto indireto. Última oração. Ela vai fazer referência a essa regrinha aqui, ó. Verbo transitivo direto mais objeto direto mais predicativo do objeto. Então, eu tenho Juliana julga Adriana inteligente. Quem que é inteligente? É a Juliana? Não, é o Adriano, que é meu objeto. Estão vendo aqui a diferença? Então, se eu tenho o verbo julga, quem julga, julga algo ou alguém. Aqui no caso, a Juliana está julgando o Adriano inteligente. Ela acha o Adriano inteligente. Então, verbo transitivo. Entre julga e Adriano, tem preposição? Não, né? Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Adriano, meu objeto direto, e inteligente, meu predicativo do objeto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fiquem de olho na Agenda Edu, nas redes sociais, para poder acompanhar todo o nosso andamento. Obrigada e até a próxima!